Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, os ETs estão em evolução? Eles pagam karmas? Oh, ótima pergunta. Vamos lá. ET. Esse ET paga karma? ET evolui. Então vamos lá. Primeira situação que nós temos que responder, explicar e deixar muito claro para vocês. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. Tudo, completamente tudo está em evolução. Tudo. Quando eu digo tudo, o átomo desse giz está em evolução. O átomo desse copo, ele está em evolução. O átomo dessa luva, ela está em evolução. Tudo está em evolução. A parede está em evolução. A luz está em evolução. O ar está em evolução. Como assim, professor? Agora eu não entendi. Como que pode ter evolução se eles estão parados, se eles estão ali? Sim, mas eles estão sofrendo experiências. O copo está sofrendo evolução porque o copo está sendo usado e manipulado e utilizado. E tudo que existe no planeta são átomos. Não é porque eu sou feito de átomo e esses meus átomos se transformaram em moléculas e essas moléculas criaram seres, bactérias, seres vivos, células, que só as células podem ter a vida e o resto não. Mas, professor, a areia, por exemplo, não tem DNA. Então ela não entra na situação? Sim, mas ela tem uma experiência energética. Ela pode não ter uma experiência de consciência igual tem uma célula. Uma célula, ela sai correndo atrás, o glóbulo branco sai correndo atrás de uma bactéria, para querer comer aquela bactéria, morder, fazer o que é o dever dela, se alimentar daquilo. Então o que acontece? Nós temos que entender o seguinte: tudo tem uma experiência, seja sendo experiência humana de outras bactérias ou sendo experiências delas mesmas, energeticamente. Se esse copo ficar no sol, ele vai ter uma experiência de como receber energia solar. Quando ele saiu do forno, ele teve uma experiência de transformar de um líquido em algo vidro. Quando eu coloco um suco, ele tem uma experiência de como ele vai reagir com o suco. Se eu colocar um chá, é um chá, e assim por diante, a água e assim por diante. Nós somente vemos e entendemos a vida naqueles que gritam. Ah! Tanto é que as pessoas acham que pode comer peixe porque o peixe não tem problema. Mas espera lá. Que eu saiba, os peixes têm sentimentos e os peixes sentem dor, sim. Que eu saiba, as plantas têm vida, tanto tem que quando eu converso com elas, elas vão melhor, e quando eu não converso ou amaldiçoo, elas murcham. E não é uma questão só de energia, é uma questão de vida, é uma questão de viver, ela cresce. Então, quando as pessoas pegam e falam assim, eu como alface em vez de boi. Ué, você é um hipócrita, porque você não enxerga a vida em tudo. A vida está em tudo, e nós estamos em completo transformação. A terra se alimenta de mim quando eu morro, que se alimenta das fezes que eu faço, que se alimenta de outras coisas, que me dá o fruto para eu comer depois, que dá o mato para a vaca comer, que faz o cocô para adubar a grama, que vai buscar água aqui lá do rio e jogar para outro lugar através de xixi, que vai fazer... E aí vai, tudo é ciclo, tudo é um ciclo. Só que os seres humanos acham que, e aí fica naquela história, mas não é bem assim. Não é bem assim. E aí pergunto eu, como é que faz? Como é que funciona?
Tudo tem vida. Tudo evolui. Só que a evolução de um copo dura 500 milhões de anos. Mas evolui. Vai ter uma transformação. Vai se decompor, vai se transformar, vai entrar depois da decomposição, vai virar uma planta, vai virar uma comida de algum animal e assim por diante. Então ela vai entrar dentro do organismo e vai se transformar. Então os ETs evoluem? Claro, se tudo no universo evolui, inclusive os próprios planetas, sim, os ETs evoluem. Agora, o ET paga karma? Meu querido, vamos lá. Se o ET evolui, ele paga karma. Porque se ele está em evolução, ele está errando e acertando. E se ele está errando e acertando, ele vai corrigir esses erros. O karma não é castigo. As pessoas entendem o karma como castigo. Karma não é castigo. Karma é oportunidade para experienciar coisas que você fez que não eram boas e fazer de outra forma e corrigir aquilo. Aprender como fazer da melhor forma. Isso se chama evolução. Se eu pego e vou e faço um giz, e o giz pego na mão, esfarela tudo, falo, nossa, esse giz não presta. Só de tocar ele vira pó. Tem um erro aqui. Vamos refazer e ver o que errou na fórmula. Eu preciso pôr um pouquinho menos de água, colocar na temperatura X ou Y, deixar secar e maturar na sombra e não no sol. Fazer, sei lá, tô chutando balde aqui. E aí você vai ter algo mais perfeito. Antes era um giz que derretia. Agora é um giz que eu posso usar na lousa. Isso é uma evolução, isso é uma correção de algo que estava mal feito e você foi e corrigiu. Então o ser humano está em plena evolução? Claro. Por quê? Porque o ser humano está errando e acertando. Quando ele parar de errar e acertar, acabou a evolução. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Eu posso criar condições aonde eu erre menos ou mais. Eu posso ter um corpo com mais liberdade de pensamento, com a consciência mais aberta, tipo de um ET. Então ele vai errar menos. Vai. Mas não significa que tudo que ele fizer vai ser perfeitinho. Não. Para ele chegar num ponto e construir uma nave como é hoje, ele precisou errar muito para chegar ali. Para ele construir uma outra nave daqui 100 anos, com mais tecnologia, com mais desenvolvimento, ele tem que ir pesquisando mais coisas que existem no universo e mais, para conseguir aprimorar cada vez mais e mais e mais. A evolução não para? Não. Nem para os ETs? Não. E se a evolução não para, eles têm karma? Tem correções de erros? Sim. Mas frente a nós, frente aos humanos, eles não erram. Agora, frente ao universo e eles mesmos, sim. Então, meus queridos, jamais é verdade absoluta. Espero que vocês tenham gostado. Somente um prisma. Namastê.